Fala galera, você está em Joramos Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez mais uma carta Deus Egípcios para fechar o set. Já mostrei aqui o Obelisco, o Ornamentador, o Dragão Alado de Ra e dessa vez Slifer, o Dragão Celeste, para a linha Figurize Standard Amplified, produzido pela Bandai, um Model Kit que eu queria muito na coleção. Pô, vocês não têm noção quanto eu gosto de Yu-Gi-Oh! E a galera aqui do canal também gosta, porque Yu-Gi-Oh! É a segunda franquia que mais dá view depois de Cavaleiro Zodíaco. Fica aí a curiosidade para vocês. Então vamos lá, agradecer primeiramente a Niningame, esse produto veio direto deles e fiquem ligados que no final do vídeo eu vou te ensinar a comprar na Niningame em 12 vezes sem juros, usando o seu cartão de crédito de uma forma simples e rápida. Fiquem ligados. Vamos falar da peça? Bom, primeiramente, caixa lindo demais, é um probleminha para ser importado, porque como a caixa é muito grande, o frete fica mais caro, e aí como a taxa ela acaba pegando um valor ali do frete, acaba a taxa vindo um pouquinho mais caro também. Mas nada exorbitante, mas enfim, é um pouquinho mais caro que o normal. Normalmente as encomendas da Niningame dá em torno ali de taxa de R$ 100, alguma coisa assim. Esse aqui dá um pouquinho a mais, né, tipo R$ 200, por conta da caixa que é enorme, infelizmente. Tá? Mas não tem como escapar. Model Kit, a caixa é sempre enorme. É o único problema para ser importado, mas enfim, tranquilíssimo. Se você achar que até R$ 200 de taxa vale a pena, você consegue incluir até mais dois itens. Eu, por exemplo, a mim achei que veio vantagem, porque veio mais dois itens com ele. Então os R$ 200 foram divididos por três itens. Então para mim valeu a pena demais. Tá? Então vamos lá. Olha que lateral. Bonito pra caramba. Esse negócio aqui, não, eu acho que não vai caber no meu expositor. Tô arriscando. E aí do outro lado aqui, né, a arte da frente também. Cara, lindo demais nessa arte. Tá aqui o manual. Show aí, ó. Bem grandinho o manual, hein? Bastante coisa, cara. A montagem vai ser... Eita, coisa pra caraca. E aqui a asa. Vamos ver que material é esse. E começa as árvores aqui. Árvore pra caramba. Até porque o item é enorme. Nossa, cara. Eita, bastante coisa. Vai dar um trabalhinho pra montar. Mas é sempre bom montar um model kit, né? Ainda mais na sua folga, num domingo, montar com a ajuda da filha, da esposa. Pô, isso é bom demais, cara. Tu é doido. Deixa eu organizar aqui para mostrar quantos negócios vem. Ó, aí tá aí, galera. Total de 8 saquinhos, sendo que um saquinho ali é só com as asas e mais o manual. Então é bastante coisa. Cada saquinho ali tem mais de uma árvore. Então é isso. Agora a gente vai para a montagem. Vamos lá. Red Sculpt montado, galera. Olha que sensacional. Ele é bem diferente. As duas bocas dele aqui por conta do efeito. Caraca, olha isso, cara. Mexe individualmente. Pô, mano, sensacional isso aqui. Cara, muito maneiro. Vai ficar legal pra caramba. Aí os olhos é adesivo. E tem um adesivo também aqui no céu dessa boca de baixo. Não.
Ah, acho que é na parte de baixo aqui da língua. Exatamente, é na parte de baixo da língua. A língua também se mexe, mas como é que eu coloco o dedo ali dentro? Ela também se mexe, é articulada. Teria que pegar alguma coisa fina ali pra... Deixa eu ver aqui, sem arranhar. Olha lá, ó. E aí tem um adesivozinho aqui. Show de bola, cara. Espetacular. A outra língua não se mexe, não. Incrível, incrível. Vamos lá para a continuação da montagem. E parece que agora é o pescoço e o tronco. Vamos lá. Galera, tronco montado, falta só a parte final aqui do rabo, mas aí as patas traseiras ficam aqui, e aí depois a continuação do rabo, então não consegui acabar o tronco dele, mas tá aqui a parte do, que seria o peitoral, né, que fica a parte das patas dianteiras e o pescoço. É, isso aqui tá ficando grande. E eu tenho que ver como é que isso funciona particular. Ah, mas, ó, dá pra ver aqui mais ou menos assim, para ele ficar meio que, né, arrastado, e se ele ficar meio que em pé, seria essa articulação principal aqui, ó. Então, é meio que isso. A articulação até que ok, vai. Meio estranha, mas funcional. Vamos ver com as poses, quando eu tiver montado e tudo mais. E é isso. Agora vamos para as patas da frente e as de trás. Vamos lá. E tá aí, galera, braços e pernas montados são idênticos, então você monta com qualquer peça em qualquer lugar, porque é tudo igual. Essa daqui vai direto no tronco e essa daqui encaixa como continuação aqui do dragão. Tem articulação aqui e o ball joint na mão, além daqui girar, e é isso. Agora vamos para a continuação do rabo, para a gente ter mais uma peça aí para montar.
Temos a cabeça, o corpo e as pernas e a mão. Vamos agora para o rabo. Vamos lá. E tá aí, galera, rabo montado, faça a montagem. E é isso, muito parecido, na verdade, as montagens, né? Por ser tipo uma serpente. E aí já já a gente encaixa tudo, beleza? Então é isso. Vamos agora para a montagem das asas, vamos lá. Asas montadas, galera. Aí é uma tipo aquele plástico, tipo uma lona aqui. Ó, mas tá bonito, diferente. A articulação somente aqui. Só aqui. E vai ter no ball joint aqui também. Certo? Então é isso, praticamente montada. A figura aqui já montei todas as peças que precisa. Mas antes de fazer a montagem final, vamos lá para a montagem da base. Então, vamos lá. Base montada, galera. E aí vem uma cacetada de peça extra que eu acho que não vai ser necessário. Isso aqui são peças padrões de base que vêm para todas as figuras, aí em caixa de vários outros tipos. Nesse caso aqui só vamos precisar desse modelo, e aí tem regulagem de altura por aqui, e aí trava por aqui, né? Trava a altura por aqui, enfim, é isso. Base montada, e agora, galera, vamos montar aqui o Slife. Vamos concluir a montagem com todas as peças aqui. Vem essa peça aqui da armadura extra que coloca. Tem dois modelos. Tem esse com encaixe embaixo, aí coloca aqui e aí o encaixe vai ficar por aqui por baixo, e tem o de cima que vai trocar por esse daqui, e aí a base vai ficar encaixada por aqui. Então tem várias formas de você expor com a base. Então vamos lá concluir a montagem e vamos ver o tamanho que vai ficar essa cobra aqui. Eu acho que vai ficar grande, hein? Isso é um problema, porque eu acho que não vai caber aonde eu estou pensando em colocar. Enfim, vamos lá, completar aqui a parte da cauda. E é isso mesmo? É aqui. Show. Tá meio ré molenga. Parte da, mas também, cara, só uma cobra e um model kit. Vou esperar o que fica rígido. Acho que não ia ficar, não. Ó, tá meio... Eita, tá caindo tudo. Os braços. A cabeça. Nossa, isso tá magnífico, cara. E a asa agora, para finalizar. Coloca uma aqui. Deixa eu ajeitar a articulação. Pronto. E agora, galera, para finalizar a montagem, olha, ele até que... saiu a perna aqui de novo. Ele até que eu acho que vai dar para expor. Ele tá grande, mas eu esperava ainda maior. Que bom. Mas essa asa complicou. E
montado, galera. E essa perna tá saindo de novo. Não sei se eu tô colocando de mau jeito aqui. Depois eu vou botar um papelzinho pra segurar. Caraca, mané. Olha isso, tu é doido, bicho. Cara, extremamente grande, mas tá bem complicada essa perninha aqui. Tá saindo com facilidade. Pô, eu não tô conseguindo aproveitar aqui o review por causa disso. Ó, vou colocar um papel aqui para poder segurar. Para parar de me dar dor de cabeça. Agora sim. Deixa eu afastar a câmera aqui. Caraca, mas isso aqui é lindo no nível absurdo, galera. Caraca, é bonito demais, bicho. Tu é doido. E até que dá pra fazer umas articulação meio doida aqui, hein? Pra tentar não tomar muito espaço do expositor. Eu gostei. Vamos ver as articulações dele aqui. Tem na cabeça, né? E aí o pescoço é um arame. Não sei se vocês viram na montagem, um arame. E tá ok. A cabeça aqui mexe pra tudo quanto é lado, além das articulações aqui da boca que eu já mostrei pra vocês. Aí. E aí o braço tem articulação aqui no que seria o ombro, o cotovelo e o ball joint. O cotovelo gira, além do ombro girar aqui e fazer esse movimento. Então, aí o tronco é travado até aqui. Essa curvatura é obrigatória. Não, ó, dá para fazer uns movimentos heavy aí, ó, a partir daqui. Enfim, aí cada peça aqui tem um pequeno movimento, mas segue um padrão aí desse tipo de S. Até soltou aqui. Vamos ver o que dá para fazer no take de pose. Vou tentar colocar uma pose mais levantada, mais deitado, enfim. A asa, a articulação gira aqui e, ó, levanta. Cara, Model Kit. Não sei se é porque é esse tipo de dragão chinês, né? Tipo serpente. Que aí eu acho que ficou meio frágil aqui na parte da cauda, enfim. Mas a beleza é inegável que é um dos mais bonitos entre os três, hein? Que eu já vou reunir. E aí a gente vai trocar as peças. Eu vou trocar no take de pose, que é mole, só tirar a parte de baixo aqui ou a parte de cima e colocar na base. E é isso. Vou fazer o take de pose aqui, tá? Até para tentar mostrar melhor para vocês. E em breve as considerações finais. Vamos lá. Meu pai amado, e olha isso, galera. Tu é doido. Aí eu não sei qual que eu gosto mais, não sei qual que você gosta mais. Só sei que esses três reunidos, né, ainda mais com o Yugi ali,
Cara, isso aqui fica absurdo, cara. Olha essa coloração. Vai precisar de espaço. E por falar em espaço, vamos fazer uma medida aqui. A altura vai mudar, porque a profundidade e a largura dá para você mudar também, mas é pouca coisa. Por exemplo, aqui o comprimento, na verdade, né? O comprimento vai ficar sempre o mesmo ali, em torno de 55 centímetros, tá? Dá para alterar um pouquinho, 2 centímetros, né? Levantando a asa, achando um pouco mais, então dá para mudar um pouquinho. Então, em torno ali de 55, 56 centímetros. E aí, de profundidade, tem em torno ali, deixando o rabinho dessa forma, né? 24 centímetros, dá para diminuir um pouco mais, dá para deixar 20 centímetros, eu creio. E aí a altura tem como, eu deixei aqui com base, então ele ficou mais alto. Ele, deixando ele no chão, ele fica menor até que o obelisco atormentador, que tem em torno ali de 25 centímetros. Mas o total problema dele é um pouco a profundidade e o comprimento que é exagerado por conta da asa. Ó, para você expor esse set aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, você vai precisar de pelo menos, aí dá para até alterar um pouquinho colocando eles mais junto, mas assim eu acho que ficou ideal. Ó, em torno ali de 62 centímetros, você consegue expor os três dessa forma aqui. Aí a altura é a questão ali do slifer, né? Ou no caso ali do obelisco atormentador, que tem em torno ali de 25 centímetros e 26 centímetros. E a profundidade, aquela que eu falei do slifer, para você conseguir expor esse trio. Então, tipo assim, é muita coisa para 3 bonecos só. Ainda dá pra botar não é só 3 bonecos, dá pra botar o Yugi ali, alguma carta menorzinha. Tá? E é isso, mescla bem com a linha SH Figuarte, né? Ó, por exemplo, eles são... mescla tudinho. SH Monster Art, ó, dragão branco de olhos azuis. Então, tipo assim, praticamente a mesma escala. Não existe escala para esses monstros holográficos. Então, tudo combina. Maravilhoso. Aí agora vamos falar do item. De beleza, eu não sei qual dizer qual é mais bonito. É óbvio que o Slifer chama mais atenção entre os três. E ele é belo demais. Ficou muito bonito. Tá? De beleza, de design, assim, pô, nota 10. Ele tem um pouquinho de design diferente da carta, mas eu senti aqui que nesse caso pouca coisa. O que tem mais diferença da carta é o dragão alado de Ra. Então isso é legal, ficou bem fiel. Eu tô falando isso porque Figurize Standard Amplified ele costuma deixar mais detalhado as peças. Mas aqui eu achei bem fiel. Só na parte das articulações que eu não gostei muito. Ele tem uma articulação pré-definida. Por exemplo, o tronco ele tem que ir para a direita e voltar para a esquerda. Essa parte aqui de baixo, essa volta vai ficar dessa forma aí. E ele tem uma configuração ali pré-definida. Dá para articular para outros lados? Sim, mas enfim, não é tão livre assim. E eu achei que as peças ficaram muito molengas, as articulações ficaram muito molengas e a gente sabe que Model Kit já é assim por natureza. Mas nesse caso aqui ficou um pouquinho, né? Tem algumas peças ali que estavam saindo à toa, por exemplo a parte da perna. Enfim, eu acho que nota 9 é a nota ideal para esse item, porque de beleza é assustador, de tão bonito que é essa peça. Mas no geral, por conta das articulações, eu tiro um ponto. A gente dá uma colher de chá porque é Model Kit e a gente sabe que Model Kit já tem umas articulações mais frágeis e tudo mais, é um item mais frágil, mais leve e tudo mais, mas de qualquer forma ficou um resultado bom. Mas o Obelisco e o Atormentador e o Dragão Alado de Ra ficaram melhor nesse quesito, mas de beleza, mano, indescritível, os três estão muito bons, aí vai do gosto de cada um, mas esse Slifer chama muita atenção, galera. Então, para mim, a nota 9, recomendo muito. E agora eu vou deixar um recado muito legal para vocês, caso queiram comprar esse item também, ou qualquer peça na Nini Game. A Nini Game, para mim, é uma das melhores lojas de action figures do mundo. Ela é localizada no Japão, então você vai fazer importações. E preste atenção, tá na descrição do vídeo
para não colocar aqui, né, e o vídeo ficar muito grande, eu estou deixando na descrição do vídeo o link para o vídeo de como comprar na Niningame em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito, qualquer cartão de crédito. Então, é muito importante que você vá lá ver o vídeo antes de fazer sua compra. E, cara, a primeira vez que você for comprar, você vai se apaixonar pelo atendimento, pela rapidez e pela facilidade de comprar qualquer action figure em até 12 vezes sem juros. Agradeço demais a Niningame pela parceria. E é isso, galera. Quer comprar um action figure? Só ir na Niningame. O link da loja na Niningame tá na descrição do vídeo, tem o link dessa peça aqui também e tem o link do vídeo de como comprar na Niningame. Show? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Sempre tem vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. É uma das minhas coleções principais. Então se inscreve para você não estar perdendo nenhum conteúdo de Yu-Gi-Oh! Acho que o próximo é o Kaiba, SH Figuarte, que vai aparecer aqui. Dá uma fuçada ali na descrição do vídeo que tem, além dos links que eu falei, tem outros links, como o grupo de oferta, onde eu sempre posto ali as melhores formas e as melhores lojas de estar comprando seu action figure e cloth myth. Grupo do canal de Oramas Reviews, então dá uma fuçada lá, beleza? Então é isso, comenta, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo e valeu!